O vendedor nem contou o dinheiro antes de entregar as chaves e sumir na estrada. Valdir ignorou a pressa estranha, grato pelo silêncio da cabana isolada. Mas o silêncio durou pouco. Quando a tempestade cortou a luz, um som impossível emergiu debaixo de um caixote de feira. Ali, entre a madeira podre, Valdir percebeu que não havia comprado um lar, mas sim se tornado cúmplice de um segredo terrível. Valdir sentiu o cheiro de mofo antes mesmo de abrir a porta da cabana. Era um cheiro denso, carregado, que grudava na garganta e fazia os olhos arderem. Ele parou por um momento na soleira, a chave enferrujada tremendo em sua mão calejada, e olhou para trás uma última vez. A estrada de terra batida que o trouxera até ali já estava sendo engolida pela neblina úmida da tarde. Não havia mais volta. R$100 era tudo que havia custado aquele pedaço de terra esquecido por Deus no meio do Vale das Almas, região perdida no interior do Paraná. O corretor que lhe vendeu a propriedade, um sujeito magro e nervoso chamado Agenor, havia feito o negócio em menos de 10 minutos, sem perguntas, sem papelada complicada. Apenas uma escritura simples, assinada às pressas num bar sujo da cidade e as chaves jogadas sobre a mesa molhada de cerveja. "O senhor tem certeza que quer isso aí?" Agenor havia perguntado, evitando olhar diretamente nos olhos de Valdir. "Aquela região é complicada. Gente não gosta de ir lá." Valdir não respondeu. Complicada era exatamente o tipo de lugar que procurava. Um lugar onde pudesse desaparecer, onde ninguém fizesse perguntas, onde pudesse finalmente encontrar a paz que fugia dele desde que enterrara a esposa 6 meses atrás. Ou talvez não paz. Talvez apenas o esquecimento. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior ainda mais sombrio do que ele imaginava. O chão era de tábuas irregulares, algumas soltas, outras quebradas. As paredes de madeira velha tinham buracos por onde o vento entrava assobiando. Havia uma cama de ferro enferrujada num canto, uma mesa torta com 2 cadeiras e um fogão a lenha coberto de cinzas antigas. Não havia eletricidade, apenas a luz cinzenta da tarde entrando pelas janelas embaçadas de sujeira. Valdir largou sua única mochila no chão e caminhou até a janela dos fundos. Lá fora, através da neblina que nunca parecia se dissipar completamente, ele conseguia ver os contornos da fazenda Bastos. Araucárias enormes cercavam a propriedade vizinha como sentinelas silenciosos. Era a maior fazenda da região, talvez do estado inteiro. Diziam que o coronel Egídio Bastos era dono de 80% das terras do Vale das Almas. Um homem poderoso, respeitado, temido. Valdir não se importava com vizinhos poderosos. Não se importava com nada. Tinha vindo ali para ficar sozinho, para deixar o mundo continuar girando sem ele. Mas foi quando começou a guardar suas poucas roupas num armário quebrado que ouviu o primeiro barulho estranho. Um rangido baixo, ritmado, vindo de algum lugar embaixo das tábuas do chão. Valdir parou, prestando atenção. O barulho cessou por alguns segundos, depois recomeçou. Não era vento. Era algo diferente. Ele se ajoelhou e pressionou a palma da mão contra o assoalho. A madeira estava fria e úmida, e havia algo de errado na forma como as tábuas estavam dispostas. Algumas pareciam mais novas que outras, como se tivessem sido substituídas recentemente. E o rangido vinha de baixo, de um espaço que não deveria existir. Valdir pegou uma faca velha que encontrara na gaveta da cozinha e começou a forçar as tábuas. A madeira cedeu facilmente, podre por dentro apesar da aparência, e foi quando ele puxou a terceira tábua que viu. Havia um alçapão. Uma abertura quadrada, escondida sob o assoalho, levando a um espaço escuro logo abaixo. E de dentro daquele buraco negro, no silêncio úmido da cabana abandonada, veio um som que fez o coração de Valdir parar. Um choro, agudo, desesperado, inconfundivelmente humano. Um bebê.
Valdir ficou paralisado, ajoelhado sobre o assoalho aberto, o sangue zunindo nos ouvidos. Por um momento pensou que estava alucinando. 6 meses de luto, de insônia, de bebida para esquecer a dor. Talvez sua mente tivesse finalmente quebrado. Mas o choro continuou, fraco, mas insistente. Ele pegou o lampião a querosene que trouxera na mochila, acendeu com as mãos trêmulas e desceu a luz pelo buraco. O clarão amarelado revelou um espaço estreito, mal dava para uma pessoa ficar de pé. E ali, sobre alguns panos sujos empilhados dentro de um caixote de madeira, do tipo usado para transportar frutas em feiras, estava um recém-nascido. A criança estava enrolada em trapos que já foram brancos, mas agora estavam manchados de sangue seco e outros fluidos. O cordão umbilical ainda estava preso, amarrado de forma precária com um pedaço de barbante. O bebê tinha a pele avermelhada, os olhos fechados com força, a boca aberta num grito silencioso de fome e frio. Valdir desceu para o espaço apertado, sentindo a umidade gelada subir por suas pernas. Pegou a criança com cuidado e o bebê imediatamente se calou, como se reconhecesse o calor de outro ser humano. Era um menino, não podia ter mais de 2 ou 3 dias de vida. Meu Deus! Valdir sussurrou, sua voz rouca de desuso. Fazia semanas que não falava com ninguém. O que fizeram com você? Foi quando notou o que estava amarrado ao pescoço do bebê com um cordão fino. Uma medalha dourada. Não era uma medalha. Era um brasão de família, trabalhado em ouro maciço, com as iniciais EB gravadas no centro, cercadas por desenhos de araucárias e cruzes. Egídio Bastos. O coração de Valdir disparou. Ele olhou ao redor do espaço apertado e viu, encostado na parede de terra, um pedaço de papel dobrado. Pegou com cuidado, notando as manchas escuras. Sangue, que marcavam a superfície. Abriu o papel e leu, sob a luz trêmula do lampião. Perdão, não tive escolha. Protejam meu filho. Ele é inocente. L. A letra era trêmula, escrita às pressas, com força desigual, como se a pessoa estivesse ferida ou desesperada. Ou ambos. Valdir sentiu algo gelado descer por sua espinha. Aquilo não era um abandono simples. Era algo muito pior. Alguém havia escondido aquele bebê ali de propósito. Alguém que sabia que a cabana estava vazia. Alguém que esperava. O quê? Que a criança morresse sozinha. Que alguém a encontrasse. E por que diabos aquele corretor nervoso havia vendido a propriedade para ele por 100? A resposta veio rápida e cruel. Ele não comprara uma casa. Comprara uma armadilha. Se a polícia encontrasse um recém-nascido morto ou vivo naquela propriedade, Valdir seria o suspeito imediato. Um homem solitário, sem família, sem álibis, que apareceu do nada e comprou uma casa por um valor ridículo. E aquele brasão de ouro no pescoço da criança garantia que, se alguém investigasse, as pistas levariam não ao verdadeiro responsável, mas a um bode expiatório conveniente. Valdir subiu de volta para o nível principal da cabana, segurando o bebê contra o peito. A criança havia parado de chorar, mas sua respiração era rápida e superficial. Estava com frio, estava com fome, estava morrendo. Ele olhou pela janela. A neblina estava mais densa agora, o sol desaparecendo rápido atrás das montanhas. A estrada até a cidade mais próxima levaria pelo menos 2 horas a pé, talvez mais na escuridão e com um recém-nascido nos braços. E o que ele faria quando chegasse lá? Entregar a criança para quem? A polícia local? Valdir sabia como cidades pequenas funcionavam. Se o coronel Egídio Bastos era realmente dono de 80% das terras da região, ele também era dono da polícia, do prefeito, do juiz. Se Valdir entregasse aquele bebê com o brasão da família Bastos no pescoço, a criança desapareceria antes do amanhecer. E ele, provavelmente, também. Valdir colocou o bebê sobre a cama, envolvendo-o em seu próprio casaco. Precisava pensar. Precisava entender o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão.
Foi quando escutou o barulho de motores vindo da estrada. Valdir apagou o lampião num movimento rápido e se aproximou da janela, ficando nas sombras. Através da neblina, conseguiu ver as luzes de 2 caminhonetes subindo pela estrada de terra. Os faróis cortavam a escuridão como facas, iluminando a vegetação densa de cada lado. As caminhonetes pararam a uns 50 metros da cabana. Os motores foram desligados, mas as luzes permaneceram acesas, criando um cone de claridade artificial na neblina. Valdir contou 5 homens descendo dos veículos. Todos carregavam lanternas táticas potentes, e pelo menos 2 deles carregavam armas longas. Não eram policiais, eram capangas, homens acostumados a trabalho sujo. Valdir sentiu a adrenalina começar a correr em suas veias. Seu corpo, treinado por décadas de trabalho pesado em fazendas, reagiu antes que sua mente processasse completamente a situação. Ele pegou o bebê da cama, enrolou-o firmemente no casaco para abafar qualquer choro e olhou ao redor procurando opções. A cabana tinha 3 saídas possíveis: a porta da frente, uma janela lateral nos fundos e o alçapão embaixo do assoalho. Nenhuma era boa. Se ele saísse pela porta ou janela, seria visto imediatamente. E o alçapão era uma armadilha. Se eles o encontrassem lá embaixo, não haveria para onde correr. Os homens se aproximavam devagar, mas com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Valdir ouviu fragmentos de conversa sendo carregados pelo vento. "Tem certeza que tem alguém aqui? O Agenor disse que vendeu hoje de manhã, tem que ter. Então vamos resolver rápido. O patrão quer tudo limpo antes do amanhecer." Limpo. A palavra fez o estômago de Valdir revirar. Eles não tinham vindo negociar. Tinham vindo apagar vestígios. Valdir tomou uma decisão rápida. Não podia fugir, mas talvez pudesse ganhar tempo. Reacendeu o lampião e o colocou sobre a mesa, criando a ilusão de que estava tranquilo, sem suspeitar de nada. Depois, com cuidado, desceu com o bebê de volta para o espaço sob o assoalho e reposicionou 2 das tábuas, deixando apenas uma fresta por onde pudesse ver o que acontecia em cima. O bebê começou a se mexer, e Valdir pressionou a criança suavemente contra seu peito, sussurrando: "Quieto, pequeno, só mais um pouco." A porta da cabana se abriu com um chute violento. 3 homens entraram, as lanternas varrendo o interior. O líder era alto e largo, com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho esquerdo até o queixo. Ele olhou ao redor com desprezo. "Não tem ninguém. O velho do Agenor deve ter mentido." "Ou o cara já fugiu", disse outro, mais jovem, examinando a mochila de Valdir largada num canto. "Tem roupa aqui. Alguém esteve aqui hoje." O terceiro homem, magro e nervoso, se aproximou da área onde estava o alçapão. Valdir prendeu a respiração. O homem pisou exatamente sobre uma das tábuas que Valdir havia reposicionado. A madeira rangeu. "Que barulho foi esse?" "É tudo podre aqui. Vamos terminar logo o serviço." O líder, com a cicatriz, pegou uma lata de combustível que trazia na mão. Começou a despejar o líquido sobre as paredes, sobre a cama, sobre tudo. O cheiro de querosene encheu o ar. "Espera", disse o homem magro. "E se o cara voltar? A gente não devia esperar." "O patrão disse para queimar hoje. Se tiver alguém, que morra junto. Menos testemunha." Valdir sentiu a raiva explodir em seu peito. Não apenas raiva pelo perigo que corria, mas raiva por aquela criança inocente, por aquela mãe desesperada que havia escrito aquela carta com as mãos ensanguentadas, por todo o sistema podre que permitia que homens como o coronel Egídio Bastos apagassem vidas como se fossem inconvenientes. Ele esperou até ouvir o som do isqueiro sendo aceso. Então, num movimento explosivo, empurrou as tábuas para cima e emergiu do alçapão como um demônio saindo do inferno. O primeiro homem nem teve tempo de reagir. Valdir, ainda segurando o bebê com um braço, acertou um soco devastador no rosto do sujeito mais próximo com o outro.
O homem caiu para trás, derrubando a lata de combustível que se espalhou pelo chão. "Tem alguém aqui!" gritou o líder com a cicatriz, sacando uma arma. Mas Valdir já estava em movimento. Ele jogou seu corpo contra a mesa, derrubando-a e criando uma barreira temporária entre ele e os homens armados. O lampião caiu no chão e se apagou, mergulhando a cabana na escuridão quase completa. Apenas as lanternas dos invasores cortavam a escuridão, criando sombras gigantes que dançavam nas paredes. "Atira nele!" berrou alguém. Mas o líder hesitou. "Espera! O patrão disse que não podia ter barulho de tiro. A propriedade fica muito perto da estrada." Valdir aproveitou a confusão para correr até o quarto dos fundos, uma área que ele havia explorado rapidamente ao chegar. Havia uma janela lá, pequena, mas talvez grande o suficiente para ele passar. O bebê começou a chorar, o som alto e agudo cortando o silêncio. Valdir praguejou baixinho. Não havia mais como esconder a presença da criança. "Tem um bebê aqui!" gritou o homem magro, sua voz carregada de surpresa e confusão. "Que diabos está acontecendo?" "Não importa", disse o líder. "Pega o velho e a criança. O patrão decide o que fazer." Valdir alcançou a janela dos fundos e tentou abri-la, mas estava emperrada, selada por anos de umidade e falta de uso. Ele chutou o vidro com força, estilhaçando-o. O barulho atraiu os homens imediatamente. Foi quando Valdir percebeu algo crucial. No canto do quarto, parcialmente escondida por um pedaço de madeira compensada, havia uma porta. Não era uma porta normal. Era estreita demais, baixa demais. Uma porta de serviço ou de emergência. Ele puxou o compensado e viu que a porta dava para uma passagem extremamente apertada entre a parede interna e externa da cabana. Era um espaço que provavelmente fora criado para manutenção ou como isolamento térmico improvisado. E, mais importante, levava para fora. Valdir se enfiou na passagem, arrastando seu corpo largo pelo espaço apertado. O bebê estava esmagado contra seu peito, mas continuava vivo, continuava chorando. A passagem cheirava a mofo e fezes de rato, e Valdir sentiu teias de aranha grudando em seu rosto enquanto avançava. Atrás dele, ouviu os homens descobrindo a passagem. "Ele foi por aqui! Rápido!" Mas eles eram maiores que Valdir, menos acostumados a espaços apertados. Valdir tinha trabalhado em fazendas a vida inteira, tinha se enfiado em currais apertados, tinha rastejado sob cercas e mato fechado. Seu corpo sabia como se mover em espaços impossíveis. Ele emergiu do outro lado da cabana, caindo de joelhos na terra molhada. A chuva havia começado, fina mas constante, transformando o chão em lama. Valdir olhou ao redor, tentando se orientar na escuridão. As lanternas dos homens iluminavam o interior da cabana, mas ele estava do lado de fora agora, protegido temporariamente pela noite e pela neblina. O bebê chorava desesperadamente e Valdir sabia que o som ia denunciá-los. Ele precisava de um lugar para se esconder rápido. Foi quando viu, a uns 30 metros de distância, mal visível através da chuva e da neblina, uma estrutura baixa de pedra. Parecia ser um antigo depósito ou abrigo. Valdir correu na direção dele, seus pés afundando na lama a cada passo. Chegou à estrutura de pedra e descobriu que era um poço antigo, desativado, coberto por uma laje de concreto rachada. Mas do lado do poço havia uma pequena construção de pedra, provavelmente usada para guardar ferramentas no passado. Valdir empurrou a porta de madeira apodrecida e entrou. O espaço era minúsculo, mal cabia ele e o bebê, mas estava seco e escuro. Ele se encolheu num canto, segurando a criança contra o peito, tentando abafar o choro. Ouviu os homens saindo da cabana, suas vozes cortando a noite. "Ele não pode ter ido longe! Se espalhem! Procurem!" As lanternas começaram a varrer a área ao redor da cabana. Valdir sabia que era questão de tempo até encontrarem o abrigo de pedra. Ele olhou ao redor, desesperado, procurando qualquer coisa que pudesse usar como arma.
Seus dedos tocaram algo metálico encostado na parede. Era uma enxada velha, o cabo quebrado, mas a lâmina ainda firme. Não era muito, mas era algo. Valdir segurou a enxada com a mão livre e esperou na escuridão, ouvindo os passos se aproximando, enquanto o bebê finalmente se calava, exausto demais, até para chorar. E foi naquele momento, encolhido num abrigo de pedra no meio da chuva, segurando uma criança que não era sua e uma enxada quebrada, que Valdir percebeu algo fundamental. Ele não queria mais morrer. Pela primeira vez em 6 meses, desde que enterrara sua esposa, Valdir queria viver, porque aquela criança inocente precisava dele. E ele não ia deixar que homens como aqueles, a serviço de homens como o coronel Egídio Bastos, decidissem quem vivia e quem morria. A chuva caía mais forte agora, abafando os sons e tornando as lanternas dos homens menos eficazes. Valdir podia ouvir as vozes se afastando temporariamente, espalhando-se pela propriedade. Ele aproveitou o momento para verificar o bebê. A criança estava viva, mas sua pele estava fria demais. Valdir abriu sua camisa e colocou o pequeno corpo contra seu peito nu, usando o calor do próprio corpo para aquecê-lo. O bebê se mexeu levemente, um bom sinal. Foi quando Valdir notou algo que havia passado despercebido na urgência do momento. O cordão umbilical ainda preso à criança não havia sido cortado adequadamente. Estava amarrado com barbante, sim, mas de forma precária. Havia risco de infecção, de sangramento. Valdir pegou a faca que ainda carregava no cinto e, com cuidado extremo, reforçou o nó e cortou o excesso do cordão. Não era o ideal, mas era o melhor que podia fazer naquelas circunstâncias. Enquanto fazia isso, seus dedos tocaram novamente o brasão de ouro no pescoço do bebê. Ele o pegou e examinou mais de perto. As iniciais EB eram claras, mas havia algo mais. Na parte de trás do brasão, gravado em letras minúsculas, havia uma data, 1988. E abaixo dela, uma palavra em latim que Valdir não reconheceu. Sanguis, sangue. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era apenas um brasão de família. Era uma marca de propriedade, uma forma de identificar linhagem. E alguém havia colocado aquilo no pescoço de um recém-nascido que deveria desaparecer. A mente de Valdir começou a juntar as peças. A carta dizia L. Lívia. Ele se lembrava vagamente de ter ouvido algo na cidade sobre a filha caçula do coronel Egídio, uma moça de uns 19 anos, que havia ido estudar na capital há alguns meses. As pessoas falavam pouco sobre ela, e quando falavam, era em tom de fofoca sussurrada. E se ela não tivesse ido para a capital? E se tivesse sido escondida? E se aquele bebê fosse filho dela? Mas filho com quem? E por que o coronel, um homem que prezava tanto sua reputação, quereria eliminar seu próprio neto? A resposta veio clara e cruel, porque o pai da criança não era alguém aceitável, talvez um peão, um empregado, alguém da classe errada. Em famílias como a dos Bastos, onde o nome e a linhagem eram tudo, um filho bastardo com sangue impuro seria considerado uma mancha inaceitável. Os passos voltaram a se aproximar, interrompendo os pensamentos de Valdir. Ele segurou a enxada com mais força e se preparou. A porta do abrigo de pedra foi chutada aberta. O homem magro entrou com a lanterna em punho e seus olhos se arregalaram quando viu Valdir encolhido no canto. Achei... Ele não terminou a frase. Valdir golpeou com a lâmina da enxada, acertando a lateral da coxa do homem. Não era um corte profundo, mas foi suficiente para fazê-lo gritar e cair. Valdir saltou sobre ele, usando seu peso e força superior para imobilizar o homem no chão lamacento. Pegou a lanterna que havia caído e a apagou, mergulhando tudo em escuridão novamente. "Aqui! Ele está aqui!" gritou o homem ferido. Mas Valdir já estava correndo de volta para a neblina, o bebê apertado contra seu peito.
Ele sabia que não podia continuar fugindo indefinidamente. Era questão de tempo até ser cercado. Precisava de um plano melhor. Precisava de ajuda, ou precisava de evidências concretas que protegessem tanto ele quanto o bebê. Foi quando se lembrou da carta. A carta manchada de sangue que encontrara junto ao bebê. Se conseguisse encontrar mais provas, se conseguisse juntar evidências suficientes do que realmente estava acontecendo, talvez pudesse virar o jogo. Valdir voltou correndo para a cabana. Os homens estavam espalhados pela propriedade e a estrutura estava temporariamente vazia. Ele entrou pela janela quebrada dos fundos e foi direto ao quarto. Havia algo que ele havia notado antes, mas não prestara atenção. A parede dos fundos do quarto tinha uma textura diferente, como se tivesse sido remendada recentemente. Com a ponta da enxada, Valdir começou a bater na parede. Em alguns pontos, o som era oco. Havia um espaço atrás. Ele enfiou a lâmina da enxada numa rachadura e puxou. Um pedaço grande do revestimento se soltou, revelando um compartimento escondido na parede. Dentro havia um caderno de capa dura, envolto em plástico para proteção contra a umidade. Valdir pegou o caderno e, sob a luz fraca da lua que entrava pela janela quebrada, abriu a primeira página. Diário de Lívia Bastos. Se você está lendo isso, significa que algo deu muito errado. Valdir não tinha tempo para ler o diário inteiro naquele momento, mas folheou rapidamente as páginas, captando fragmentos que pintavam um quadro terrível. Meu pai descobriu sobre mim e o Renato. Disse que era uma vergonha, que eu estava manchando o nome da família. Eles levaram o Renato. Meu pai disse que ele foi embora, mas eu sei que é mentira. O Renato nunca me abandonaria. Estou grávida. Escondi da minha mãe, mas logo não vou mais conseguir. Tenho medo do que meu pai vai fazer. Me trancaram no quarto. Dizem que é para meu próprio bem, que depois que o bebê nascer, vão resolver tudo. Eu não confio neles. Não confio no meu próprio pai. A última entrada era de 2 semanas atrás. Consegui fugir. Estou na cabana velha que fica nos fundos da propriedade. Aquela que meu pai comprou, mas nunca usa. É onde eu e o Renato costumávamos nos encontrar antes de tudo dar errado. Estou sozinha. As contrações começaram. Tenho tanto medo. Se algo acontecer comigo, por favor, protejam meu filho. Ele é inocente. Ele não tem culpa de nada. Ellie. Valdir sentiu um nó na garganta. Lívia tinha dado à luz sozinha naquela cabana, sem ajuda, sem cuidados médicos. E depois... O quê? Teria morrido no parto. Teria escondido o bebê, sabendo que seus pais viriam procurá-la. Mas se ela estava protegendo o bebê, por que colocar o brasão da família no pescoço dele? Por que deixar evidências que conectariam a criança aos Bastos? A resposta veio numa onda de compreensão dolorosa. Lívia não estava protegendo o bebê de estranhos. Estava protegendo dele da própria família. O brasão não era uma marca de propriedade, era uma prova. Era a forma dela de garantir que, se algo acontecesse, haveria evidência física de quem era o bebê, de quem eram seus avós. Era uma acusação silenciosa, deixada por uma mãe desesperada. Valdir guardou o diário embaixo da camisa e estava prestes a sair quando ouviu um som que fez seu sangue gelar. O ronco de um motor potente. Não era uma caminhonete, era algo maior. E vinha da direção da fazenda Bastos. Ele se aproximou da janela lateral e viu um jipe de luxo parando ao lado das caminhonetes. Um homem desceu do veículo e, mesmo na escuridão e na chuva, Valdir reconheceu a postura autoritária. Coronel Egídio Bastos havia chegado. O coronel era um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos penteados para trás. Vestia roupas caras mesmo no meio da noite chuvosa. Calças de tecido fino, botas de couro italiano, uma jaqueta impermeável de marca estrangeira. Seu rosto era marcado por rugas profundas, não de idade, mas de quem estava acostumado a franzir a testa e dar ordens.
Os capangas se reuniram ao redor dele imediatamente, como cães obedientes. Onde está? A voz do coronel cortou a noite como um chicote. Ele fugiu, patrão, respondeu o líder com a cicatriz. Mas não pode ter ido longe. Tem um bebê com ele. Um bebê, repetiu o coronel, e havia algo de perigoso em seu tom. Então é verdade. Ela deixou a criança aqui. O que fazemos, patrão? O coronel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a cabana. Queimem tudo. A cabana, a vegetação ao redor, tudo, e encontrem esse homem. Eu não posso ter testemunhas. E o bebê? Outro silêncio, ainda mais pesado. Então, não pode sobreviver. Entenderam? Aquela criança não existe. Nunca existiu. Valdir sentiu a raiva explodir em seu peito. Aquele homem estava ordenando a morte de seu próprio neto com a mesma frieza que ordenaria o abate de gado. Os capangas se espalharam novamente, dessa vez mais organizados, cobrindo mais terreno. O coronel permaneceu parado ao lado do jipe, acendendo um charuto apesar da chuva, esperando. Valdir sabia que estava encurralado. Não podia fugir pela estrada. Seria visto imediatamente. Não podia se esconder na propriedade. Eventualmente seria encontrado. E não podia lutar contra 5 homens armados e um sexto que provavelmente também estava armado. Mas havia uma coisa que ele podia fazer. Algo que ele havia aprendido em seus anos como capataz de fazenda, trabalhando em propriedades isoladas, onde a ajuda estava sempre longe demais. Ele podia sinalizar. Valdir voltou para o alçapão onde havia encontrado o bebê. No pequeno espaço embaixo do assoalho, remexendo entre os panos e caixotes, encontrou algo que fez seu coração acelerar de esperança. Um sinalizador. Velho, enferrujado, mas possivelmente ainda funcional. Era do tipo usado em fazendas remotas para chamar ajuda em emergências, disparava uma luz vermelha no céu que podia ser vista a quilômetros de distância. Valdir sabia que a polícia local era corrupta, comprada pelo coronel. Mas havia um posto da Polícia Rodoviária Estadual a uns 15 quilômetros dali, na estrada principal. Se ele disparasse o sinalizador, alguém viria investigar. E policiais estaduais não eram tão fáceis de comprar quanto os locais. Era um risco. Talvez o sinalizador não funcionasse. Talvez ninguém visse, talvez chegassem tarde demais, mas era a única chance que tinham. Valdir subiu de volta para o nível principal da cabana, o bebê ainda apertado contra seu peito com uma mão, o sinalizador na outra. Ele foi até a janela frontal e apontou o dispositivo para o céu. Puxou o gatilho, por um segundo terrível, nada aconteceu. Então, com um estalo e um assobio agudo, o sinalizador disparou. Uma bola de luz vermelha intensa subiu pelo céu noturno, deixando um rastro de fumaça, explodindo em altitude numa estrela brilhante que iluminou toda a região. Os homens lá fora congelaram, olhando para o céu. "Que diabos foi isso?" gritou alguém. O coronel praguejou alto. "Achem esse maldito, agora!" Mas Valdir já estava em movimento. Ele não tentou fugir. Em vez disso, fez algo que ninguém esperava. Correu diretamente em direção ao coronel. A surpresa foi completa. Ninguém esperava que um homem sozinho, segurando um bebê, corresse direto para o perigo em vez de fugir. Valdir cobriu a distância entre a cabana e o jipe em segundos, emergindo da escuridão como um fantasma. O coronel virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Valdir o agarrou pela jaqueta com a mão livre e o empurrou contra o jipe. "Seu neto está vivo", Valdir disse, sua voz baixa, mas carregada de raiva. "E você quer matá-lo." O coronel tentou se soltar, mas Valdir era mais forte, moldado por décadas de trabalho pesado. "Solte-me. Você não sabe com quem está mexendo." "Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Um homem que matou o pai desta criança. Um homem que trancou a própria filha. Um homem que deixaria seu neto morrer para proteger sua reputação." "Você não tem provas de nada", o coronel sibilou. Valdir puxou o diário de dentro da camisa e o jogou aos pés do coronel.
Tenho as palavras da sua filha. Tudo o que você fez. Tudo o que ordenou. Os capangas começaram a se aproximar, mas o coronel levantou a mão, parando-os. Seus olhos estavam fixos no diário no chão. Mesmo na escuridão, ele reconheceu a caligrafia de Lívia na capa. Onde ela está? Valdir perguntou. Onde está Lívia? O coronel não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Menos autoritária, mais cansada. Morta. Morreu no parto. Sozinha, nessa maldita cabana, por causa da própria teimosia. Teimosia de quê? De amar alguém? De querer ter seu filho? De amar um ninguém, o coronel explodiu. Um peão, um moleque sem futuro, sem nome, sem nada. Ela tinha tudo, educação, berço, futuro garantido, e jogou tudo fora por causa de um romance idiota com um empregado. E você matou ele. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Onde está o corpo? Valdir pressionou. Você acha que vou te contar? O coronel riu amargamente. Você acha que importa? Renato era ninguém. Ninguém vai procurar por ele, assim como ninguém vai procurar por você depois que meus homens terminarem o serviço. Foi quando ouviram o som de sirenes ao longe. O coronel empalideceu. O que você fez? Chamei ajuda. E não é a sua polícia particular de cidade pequena. É a polícia rodoviária estadual. Os capangas começaram a ficar nervosos, olhando uns para os outros. O líder com a cicatriz se aproximou. Patrão, talvez seja melhor sairmos daqui. Não, o coronel berrou. Não vão embora, terminem o serviço. Eu pago vocês para... O senhor não nos paga o suficiente para enfrentar a polícia estadual. O líder interrompeu. E, sem esperar permissão, fez sinal para os outros. Vamos embora. Os capangas correram para as caminhonetes. Em segundos, os motores estavam ligados e eles estavam partindo, deixando o coronel para trás. Valdir soltou o homem e deu um passo para trás. Acabou! Você perdeu! O coronel olhou para ele com um ódio tão intenso que parecia físico. Você destruiu tudo por causa de uma criança que nem é sua. Não é minha, mas também não é sua para matar. As sirenes estavam mais próximas agora. Valdir podia ver as luzes azuis e vermelhas cortando a neblina na estrada. O coronel olhou para o diário no chão, depois para o bebê nos braços de Valdir. Por um momento algo passou por seu rosto. Arrependimento, dúvida, mas então a máscara de autoridade voltou. Eles não vão acreditar em você, disse o coronel. Eu tenho advogados, tenho influência. Você é ninguém, um homem solitário que apareceu do nada. Quem você acha que eles vão acreditar? Valdir não respondeu. Apenas segurou o bebê mais próximo do peito e esperou. Os carros da polícia pararam em frente à cabana. 2 policiais rodoviários desceram, armas em punho, lanternas se iluminando a cena. Polícia! Mãos onde possamos ver! Valdir levantou a mão livre, mantendo o bebê seguro com a outra. O coronel fez o mesmo, relutantemente. Um dos policiais, um sargento com bigode grisalho, se aproximou cautelosamente. Seus olhos foram do coronel para Valdir, depois para o bebê. Alguém quer me explicar o que está acontecendo aqui? Valdir respirou fundo. Meu nome é Valdir Mendes. Comprei esta propriedade hoje de manhã. Quando cheguei, encontrei um recém-nascido escondido embaixo do assoalho. Este homem, ele apontou para o coronel, mandou seus capangas queimarem a cabana comigo e a criança dentro. Tudo está documentado aqui. Ele apontou para o diário no chão. O sargento pegou o diário e começou a folhear, sua expressão ficando cada vez mais séria. Coronel Bastos, ele disse finalmente, o senhor vai ter que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Isso é um absurdo, o coronel protestou. Este homem está inventando. O senhor tem direito a permanecer em silêncio. O sargento interrompeu, fazendo sinal para o parceiro trazer as algemas. E seria sábio usar esse direito.
Os dias seguintes foram um borrão de depoimentos, exames médicos e procedimentos legais. O bebê foi levado para um hospital na capital, onde foi examinado por pediatras e declarado saudável, apesar das circunstâncias traumáticas de seu nascimento. Valdir deu seu depoimento várias vezes, sempre contando a mesma história, porque era a verdade. O diário de Lívia foi a peça-chave. Suas palavras, escritas em momentos de desespero, detalhavam não apenas o relacionamento proibido com Renato, mas também as ameaças veladas de seu pai, o desaparecimento súbito de Renato e seu próprio confinamento forçado. Mas foi quando os investigadores começaram a procurar o corpo de Renato que a verdadeira extensão dos crimes do coronel veio à tona. Eles encontraram o corpo enterrado numa área remota da fazenda Bastos, junto com outros 2 corpos. Trabalhadores rurais que haviam desaparecido ao longo dos anos. Homens que haviam visto ou sabido demais, que haviam se tornado inconvenientes. A imprensa pegou a história com avidez. Coronel do interior acusado de múltiplos assassinatos. Neto de latifundiário, encontrado abandonado em cabana. Diário de jovem morta expõe crimes de família poderosa. O coronel Egídio Bastos foi preso preventivamente, acusado de homicídio, ocultação de cadáver, tentativa de homicídio e uma lista crescente de crimes. Seus advogados caros não puderam fazer muito contra a evidência física e os testemunhos que começaram a surgir quando as pessoas perderam o medo de falar. Quanto ao bebê, a situação era mais complicada. Legalmente, a criança era herdeira do coronel, mas a lei não permitia que alguém acusado de tentar matar seu neto tivesse qualquer custódia. A mãe do coronel, a avó de Lívia, apareceu clamando pelos direitos sobre o bebê, mas os assistentes sociais eram céticos. Foi quando descobriram, através de investigações mais profundas, que Renato tinha família. Pais simples, trabalhadores rurais honestos que haviam procurado o filho por meses sem sucesso. Quando souberam que tinham um neto, choraram de alegria e dor misturadas. Eles entraram com pedido de guarda e os assistentes sociais começaram a avaliar o caso. Quanto a Valdir, ele se viu no centro de uma atenção que nunca quis. Jornalistas o procuravam, querendo entrevistas. Pessoas o chamavam de herói. Ele odiava tudo isso. O que ele não odiava era quando os pais de Renato, um casal de meia-idade com rostos marcados pelo sol e pelo trabalho, vieram até ele pessoalmente. "Senhor Valdir", disse o pai, segurando o chapéu entre as mãos trêmulas, "queremos agradecer. O senhor salvou nosso neto. Salvou a única parte do nosso filho que ainda resta." Valdir não soube o que dizer. Apenas acenou com a cabeça. A mãe, uma mulher pequena com olhos bondosos, deu um passo à frente. "O senhor quer conhecer ele, o bebê? Nós o chamamos de Moisés, por causa da história da Bíblia, sabe? Encontrado nas águas. Ou nesse caso, numa cabana." Valdir hesitou. Parte dele queria dizer não. Queria voltar para sua solidão planejada, para o lugar onde não sentia nada. Mas outra parte, a parte que havia despertado naquela noite de tempestade, a parte que havia lutado para manter uma criança viva, essa parte queria ver. "Sim", ele disse baixinho, "eu gostaria." 6 meses se passaram como uma estação de chuvas intermitente. O coronel Egídio Bastos foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e outros crimes. Seus advogados apelaram, mas a evidência era sólida demais, os testemunhos numerosos demais. O império dos Bastos desmoronou. As terras foram vendidas para pagar dívidas legais e compensações às famílias das vítimas. A cabana de 100 rais, que havia sido o centro de tanto horror, foi demolida. Mas Valdir, para surpresa de todos, comprou o terreno oficialmente desta vez e começou a reconstruir. Não era mais uma cabana, era uma casa de verdade, com fundações sólidas, paredes bem construídas, eletricidade e água encanada. Ele usou parte do dinheiro que recebeu como indenização do processo contra o coronel para financiar a construção.
As pessoas da região, inicialmente desconfiadas, começaram a ajudar. Vizinhos que antes evitavam a garganta do diabo, agora apareciam com ferramentas, com comida, com mãos dispostas a trabalhar. Era como se a tragédia tivesse limpo a área de seus fantasmas e a reconstrução fosse um ato coletivo de cura. Valdir descobriu que não era tão solitário quanto pensava. Ou talvez descobriu que não queria mais ser. Os pais de Renato, agora avós oficiais de Moisés, ganharam a guarda permanente da criança. Mas eles viviam perto, a apenas 3 quilômetros da nova casa de Valdir. E eles vinham visitá-lo regularmente, sempre trazendo o bebê. Valdir, que nunca teve filhos próprios, que tinha perdido a esposa e achado que sua vida havia acabado, descobriu-se fazendo coisas que nunca imaginou. Segurava o bebê com cuidado, contava histórias para ele em voz baixa, construía pequenos brinquedos de madeira. Moisés crescia saudável e forte, com os olhos escuros de sua mãe e o sorriso fácil que, de acordo com os avós, era igualzinho ao de Renato. Numa tarde de outono, quando as folhas das araucárias começavam a cair, Valdir estava sentado na varanda de sua casa nova, segurando Moisés no colo. A criança tinha agora 8 meses, começava a balbuciar e rir. A mãe de Renato estava sentada ao lado, tricotando. O pai tinha ido à cidade buscar mantimentos. Sabe, ela disse sem parar de tricotar, quando meu filho desapareceu, eu pensei que minha vida tinha acabado, que nunca mais sentiria alegria. Valdir olhou para ela, depois para a criança em seus braços. Eu sei o que é isso, ele disse baixinho. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender, não tem? Ela continuou, de nos dar razões para continuar quando achamos que não existem mais. Moisés pegou o dedo de Valdir com sua mãozinha pequena e apertou. Era um gesto simples, sem significado real para o bebê, mas para Valdir significava tudo. Tem razão, ele concordou. A mulher parou de tricotar e olhou diretamente para ele. Meu marido e eu estávamos conversando. Nós não somos jovens. Criar uma criança na nossa idade vai ser difícil, e Moisés vai precisar de uma figura masculina forte na vida dele, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Valdir sentiu algo apertar em seu peito. O que estão propondo? Que você seja o padrinho dele, oficialmente, que seja parte da vida dele, ajude a criá-lo, ensine a ele o que um homem bom precisa saber. Valdir olhou para a criança em seus braços. Moisés olhou de volta com aqueles olhos escuros e curiosos e sorriu. Um sorriso banguela e lindo que fez algo dentro do peito de Valdir finalmente se abrir completamente. Eu seria honrado, ele disse, e sua voz falhou na última palavra. A mulher sorriu e voltou a tricotar. Então está decidido. Você não é mais um homem sozinho, Valdir Mendes. Você tem família agora. E pela primeira vez desde que enterrara sua esposa, Valdir chorou. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de gratidão, de uma segunda chance que ele nunca esperou ter. 3 anos se passaram. Valdir acordava todas as manhãs e tomava café na varanda da casa que construíra. A propriedade não era mais chamada de Garganta do Diabo. As pessoas agora se referiam a ela como a Casa do Valdir, ou simplesmente o Refúgio. Moisés, agora com quase 4 anos, passava os fins de semana com Valdir. A criança corria pela propriedade com a energia inesgotável da infância, perseguindo galinhas, ajudando a plantar vegetais, fazendo 1000 perguntas sobre tudo. Tio Valdir, por que as árvores são tão altas? Tio Valdir, de onde vem a chuva? Tio Valdir, você já viu um leão? E Valdir, que passou anos sem falar com ninguém, agora passava horas respondendo pacientemente, ensinando, compartilhando o pouco que sabia sobre o mundo. Os avós de Moisés envelheciam, mas o faziam com dignidade, cercados de amor. A comunidade local, que antes os evitava por associação com o caso Bastos, agora os acolhia. A verdade havia saído,
E todos sabiam que Renato e Lívia eram as vítimas, não os vilões. Valdir nunca se casou de novo, nunca procurou outro relacionamento romântico, mas não estava mais sozinho. Tinha vizinhos que paravam para tomar café, tinha amigos que vinham ajudar nos trabalhos pesados, tinha uma criança que o chamava de tio e o abraçava como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. E ele tinha algo mais importante: propósito. Numa tarde quente de verão, quando Moisés estava brincando no quintal, Valdir se pegou olhando para o local onde antes ficava a cabana velha. Não havia mais nenhum traço da estrutura, apenas terra boa, onde ele havia plantado flores silvestres que agora cresciam selvagens e bonitas. Às vezes, em momentos de quietude, ele ainda pensava naquela noite, no choro do bebê vindo debaixo do assoalho, na tempestade, no confronto, nos momentos em que achou que morreria, mas ele não morreu. E aquela criança, que deveria ter morrido, agora corria pelo quintal rindo, viva e saudável e amada. Valdir tinha ido para aquela cabana de 100 raios procurando um lugar para desaparecer, para deixar o mundo passar sem ele. Em vez disso, encontrou uma razão para viver. Encontrou redenção numa noite de tempestade, num choro de criança, numa escolha de proteger uma vida inocente em vez de proteger a própria. E naquele ato simples e desesperado, salvou não apenas um bebê, mas também a si mesmo. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir outra história inesquecível, onde destino e coragem se encontram de formas que você nunca imaginou. Não esqueça de se inscrever e considere um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como essas. Seu apoio significa tudo para nós.